dividir as aulas e eu vou começar a falar para vocês especificamente, nós vamos dividir as aulas e vamos entrar sobre os assuntos específicos. Eu vou tentar falar para vocês um pouquinho sobre causas da doença, né? Sobre etiopatogenia, atualização sobre etiopatogenia de esclerose lateral amiotrófica. Ano passado, no resumo do Congresso de Bio que aconteceu na Inglaterra, nós começamos a introduzir para vocês a ideia de novos achados. E ano passado, eu falei para vocês que a doença já estava começando a mudar, porque a gente utilizava um modelo de camundongo chamado SOD1, que era um rato mutante, e todas as drogas utilizadas na esclerose lateral amiotrófica utilizavam esse modelo de rato mutante. E essas drogas começavam a perder um pouco de efeito, porque esse modelo já era não muito bem visto pela comunidade científica, porque uma nova fisiopatologia começava a entrar em questão, porque começava a se descobrir uma nova proteína associada a esse rato mutante. Essa proteína chamada TDP43 passava a fazer parte da fisiopatologia e começava a entrar em dúvida realmente se só o modelo utilizado, que é essa proteína SOD1 causadora da AELA familiar, era realmente a causadora, a única causadora da esclerose lateral amiotrófica, e se os modelos utilizados para a gente utilizar uma droga comprovados de modelos científicos estavam certos. Então, todos os ensaios científicos começaram realmente a entrar em questão se valeria a pena utilizar. Próximo, Tiago. Começou-se então as principais palestras esse ano sobre causas etiológicas foram voltadas principalmente para a TDP43. A TDP43, essa proteína, é uma proteína ligada a uma proteína intranuclear que codifica, na verdade, ligada a um cromossomo da AELA que codifica uma mensagem intranuclear para o citoplasma da célula. Ela está ligada aos casos de esclerose lateral amiotrófica relacionada com demência, em muitos casos, e codifica uma mensagem do núcleo para o citoplasma da célula e está relacionada com a enzima SOD1. E ela pode causar a doença nas formas relacionadas à demência e pode causar doença. Próximo. Esse gene, que esse nome grande aqui, né? É o TRDP. Essa mutação causa essa forma de doença, tá? Relacionada a essa TDP43. Existem 25 mutações diferentes nesse gene, e essa mutação, nesse gene, pode passar próximo também, Érica, faz o que acontece com essa proteína? Faz com que essa alteração dessa proteína no núcleo faz um acúmulo desses fragmentos intranucleares se acumularem do núcleo para o citoplasma da célula, não irem para o citoplasma da célula, se acumularem dentro do núcleo, causando um efeito lesivo. Né? Esse efeito lesivo causa degeneração do neuromotor. Então, é uma das principais causas atualmente reconhecidas para desenvolver a esclerose lateral amiotrófica. Uma alteração genética causando uma alteração nessa proteína. Clinicamente, normalmente as pessoas desenvolvem um quadro demencial, tá? Que reconhece como demência frontotemporal. E, próximo,
na verdade, essa alteração pode ser tanto nuclear e também, em alguns casos mutacionais, isso pode ser fora do núcleo. Existe uma pesquisadora, que é a doutora Newman, provou que esse efeito também agora pode ser fora do núcleo da célula. Por que tanto se fala dessa proteína? Porque, como eu falei para vocês, esse modelo que era somente um modelo único de LCD, está agora sendo testado, estão tentando se fazer esse modelo amplamente utilizado para se provar que pode utilizar esse modelo para testar novas drogas. A gente só utilizava os modelos com a enzima SOD1. E agora estão tentando fazer um modelo novo, provavelmente relacionado com essa proteína do P43. Essa alteração gênica, que provoca essa perda de função, ela depende de alguns fatores gênicos, ela depende de alguns estímulos para o crescimento, e, consequentemente, se nós não tivermos todo um arcabouço funcionante, nós vamos provocar doença. Próximo, Erika. Mas nós temos mais esperanças. Esse estudo é muito caro, tentando provar a existência dessa proteína, né? E dentro desse estudo, provando que essa proteína já é provocadora da doença, que provoca a doença frontotemporal, eles já estão tentando fazer anticorpos marcadores dessa doença e já estão tentando bloquear a formação dessa proteína. Esse estudo já provou isso. E já estão marcando essa proteína dentro do citoplasma da célula e dentro do núcleo da célula. Então, nesse próprio estudo que eles reconheceram a existência dessa proteína como causadora da doença e da evolução da esclerose lateral amiotrófica, já estão fazendo uma outra maneira, uma forma de marcar a evolução dessa doença e bloquear a evolução dessa proteína para causar a própria doença. Cientificamente isso é uma grande evolução, é um estudo caro, mas os pesquisadores estão tentando fazer isso para bloquear essa forma de evolução. Essa proteína TP43 também está relacionada em alguns casos à doença de Alzheimer, já foi comprovada a existência da doença de Alzheimer, e em alguns casos também em outros tipos de demência, como demência frontotemporal e outros tipos de demência também. Próximo. Aqui são outros tipos de achados demenciais que a TDP pode, outros achados histopatológicos que a TDP pode estar presente, como a alfa-sinucleína e tal, que são achados histopatológicos presentes em demências como em quadros degenerativos como a doença de Parkinson, a doença de Pick. São quadros demenciais e degenerativos que a TDP, que é essa proteína causadora de todo esse quadro evolutivo da esclerose lateral, também está presente. Então a associação de doenças degenerativas é bastante presente em função dessa proteína TDP43. Então, cada vez mais se relaciona essa proteína às doenças degenerativas. Existe uma correlação muito importante. Estão tentando associar essa proteína com um elo ligante das doenças degenerativas. Próximo. Uma outra proteína que bastante se falou nesse congresso é uma outra mutação que codifica uma proteína, é uma mutação chamada FUS-TLS, que determina ela tipo 6. Essa mutação também determina a formação do liposarcoma, que é na verdade uma neoplasia. Essa mutação é uma mutação P21 no cromossomo 16, que provoca uma agregação intracitoplasmática, que vai desenvolver uma forma de esclerose lateral amiotrófica. Essa mutação ela vai provocar o desenvolvimento dessa doença, e essa forma também desenvolve um quadro de esclerose lateral amiotrófica associado a um quadro demencial. Também é um outro tipo de doença
bastante discutido e amplamente novo essa doença, amplamente discutido. Por quê? Pode passar para o próximo, Érica. Porque essa proteína, ela está relacionada a um número grande de mutações e alterações como a TDP43, alterações do núcleo para o citoplasma da célula. Tá? Então, formas familiares de doença que vão levar a acúmulos citoplasmáticos, a pessoa sai com uma mensagem do núcleo para o citoplasma, acumula no citoplasma, pode ter um quadro de liposarcoma associado, um pedigree familiar que tem uma herança familiar amplamente relacionada e vai desenvolver de uma forma até autossômica dominante essa doença. E com o gene controlador. E pode desenvolver junto um quadro de demência associada, né, com alterações comportamentais e cognitivas. Essa é a forma FUS-TLS, da esclerose lateral amiotrófica. Na verdade, essa alteração ela vai causar, próximo, por favor, ela vai causar, aqui não dá para ver muito bem, mas aqui é uma célula no neurônio motor. Se você mostrar bem a célula, o núcleo da célula em si, o corpo celular está bem bonitinho, mas na verdade, fora do núcleo da célula, o citoplasma é que está bem alterado. Próximo, Érica. Né? Aqui mostra bem a região de acúmulo, né? Que a alteração é no citoplasma. Né? Na verdade, esse acúmulo faz que o neurônio se torna tóxico, a função dele passa a não funcionar e com o passar do tempo a pessoa vai desenvolvendo a doença e perdendo a função. Próximo. E, na verdade, isso pode acontecer principalmente nas formas familiares, e aí a gente discute quais as mutações. Na verdade, aqui é um quadro sobre a aula, sobre o que aconteceu se discutindo se você tem se essas proteínas ubiquinadas, que são a FUS-TLS e a TDP43, se realmente elas estão relacionadas com o quadro familiar ou não, a TDP43. Próximo. Com relação às formas hereditárias, então, é importante ressaltar que nesse congresso os avanços sobre fisiopatogenia, o que a gente tem de importante é a FUS-TLS, que é essa proteína citoplasmática, e a TDP43 são as formas ALS tipo 6 e a relação com a frontotemporal de demência, que é LS. Tá bom? TDP43. Próximo. Uma outra importante mensagem que foi passada nesse congresso com relação a um estudo importante japonês que foi feito com relação aos receptores de glutamato. Uma coisa que a gente já sabia. O glutamato é bastante excitotóxico. Na verdade, ele que permite a passagem de íons e que vai provocar uma excitotoxicidade por cálcio, né? Os canais de glutamato, eles que permitem a entrada do cálcio intracelular e provocam a morte da célula, né? Um estudo japonês mostrou, na verdade, provou que a permeabilidade do cálcio nos canais de glutamato R2, eles estão aumentados. Na verdade, os canais de glutamato, eles existem classificados de 1 até o tipo 6. O tipo 2, ele é o que permite maior permeabilidade ao cálcio. E o tipo 2 é o único que está diminuído na musculatura ocular extrínseca e está aumentado em todos os outros tipos de neurônios motores. Por isso que na esclerose lateral amiotrófica nós temos menos acometimento na musculatura ocular extrínseca. E nos neurônios espinhais nós temos o mesmo número de glutamato R2 receptores. Isso é interessante. Então, um estudo japonês comprovou a efetividade e o maior número
de receptores R2 e maior número de liberação de glutamato de receptores R2 de cálcio. Isso é importante ressaltar. Próximo, por favor. E existe um gene H63D que confere 57% de aumento de secreção de cálcio a esse gene, a excreção do glutamato. É um tipo de gene que aumenta a liberação de cálcio pelo receptor de glutamato. Então, quem nasceu com esse gene tem aumento de ganho de secreção e aumento da excitotoxicidade própria. Próximo. Outros genes que podem provocar um aumento de perda de função de estoque de células de lisossomos, principalmente relacionados a doenças genéticas como a de Charcot-Marie-Tooth tipo 4 e perda de função relacionadas a principalmente atrofias distais, como esse FIG4 e neurodegeneração. Na verdade, lisossomos são partículas que são responsáveis por, na verdade, metabolismo. Eles acumulam material de excreção celular pós produção de proteínas, pós produção de gordura. E eles têm que absorver esse produto de metabolismo intracelular. Esse gene FIG4, ele funciona com esse produto de absorver esse metabolismo. E alguns pacientes com esse pedigree FIG4, ele provoca alteração nesse metabolismo. É mais um gene que provoca alteração e disfunção. Então, esses pacientes têm a tendência maior a provocar uma neurodegeneração e uma atrofia distal de extremidades. Próximo. Aqui é uma instabilidade da proteína SOD provocada, pode passar o próximo, Elita? Na verdade, o que a gente chama de proteína de sulfato isomerase. O que é isso, proteína de sulfato isomerase? Na verdade, é uma proteína inflamatória que existe dentro da célula, que quando você tem um rato mutante, uma proteína mutante SOD, quando uma SOD não funciona direito, por exemplo, quando você desenvolve a doença, você tem uma reação inflamatória da própria célula. Né? Você tem uma pessoa que desenvolve a doença em função da SOD, você provoca uma reação intracelular através dessa PDI. Essa PDI é um sinal inflamatório da célula que, vamos dizer, um sinal de alerta que tudo está funcionando e está errado. Essa PDI tem sido usada para controlar a evolução da própria doença, tem sido um sinal para marcar um biomarcador da própria célula e tem sido utilizado para tentar controlar a evolução da própria doença. Próximo. Um outro importante avanço tentando explicar como se desenvolve a esclerose lateral amiotrófica é o sistema imunológico que envolve a própria esclerose lateral amiotrófica. Na verdade, o neurônio motor, ele é envolvido por um sistema imunológico, um sistema de proteção, como o nosso sistema imunológico que mata as bactérias, os vírus que entram no nosso organismo. O neurônio motor também tem um sistema imunológico que o envolve. Esse sistema imunológico se chama sistema glial. E esse sistema glial, muitas vezes, é responsável pela própria degeneração dele, porque ele está ativado de uma maneira errada. A própria proteção do neurônio acaba degenerando ele mesmo. E esse sistema glial alterado de uma maneira errada vai facilitar a neurodegeneração. O descontrole dessa astróglia, desse sistema glial, vai provocar a neurodegeneração. Esse descontrole da astróglia, muitas vezes provocado por proteínas que não marcam direito isso. Existem proteínas específicas,
vão provocar morte neuronal. Próximo. Aqui mostram essa proteína EAT2, são proteínas que captam o glutamato pré-astróglia, mostram bem o acúmulo do SOD, como ele está aqui, os neurônios motores, se você não capta bem, e aqui mostra um rato SOD1, como você tem a perda dos neurônios motores, quando você não capta direito o glutamato dentro da fenda sináptica. Próximo. Então, um estudo, né, que mostrou aqui, usando o organofosforado, mostrou a toxicidade provocada pelos astrócitos em ratos mutantes SOD1, provando como esses astrócitos são tóxicos e como a astróglia pode modificar a evolução da doença. Próximo. Isso aqui não dá para ver bem, mas o que eles utilizaram? Eles utilizaram controle da astróglia utilizando alguns componentes do complemento, tentando controlar a própria evolução da doença. Eles utilizaram CD4, CD25, CD1. Próximo, passa por favor, Érica. Eles tentaram utilizar componentes do complemento, tentando controlar essa ativação da micróglia passando no vaso, que são componentes específicos do nosso sistema inflamatório, segurando a inflamação desse sistema imune e tentando segurar essa reação inflamatória que provocaria a lesão do neurônio motor. Tá? As próprias interleucinas, que fazem parte do sistema imune, parecem provocar maior ativação desse sistema imunológico. Entre eles, o CD4, CD25, interleucina 4, parecem ser os fatores imunes mais relacionados a essa ativação do sistema imunológico. Aqui tem um quadro mostrando principalmente essas células. Próximo. Aqui o CD4 e C25 e as células T representadas nos linfonodos e a ativação delas. Próximo. E aqui mostrando a conclusão desse estudo, a ativação da micróglia por essas células. Próximo, por favor. Então, falando sobre micróglia, pensando bem, e a conclusão desse estudo mostra que a gente já teve estudos antes sobre essa micróglia e agora esses estudos comprovaram que, além dessas células inflamatórias, existem outros marcadores da micróglia que já foram estudados antes, como algumas proteínas sinalizadoras, como a BCL2 e outros marcadores microgliais. Esse sistema imunológico é responsável muitas vezes pela continuidade da doença do neurônio motor. Então, estudos já se gastam muito dinheiro tentando segurar essa doença. E parece que ela é responsável muitas vezes pela propagação. Às vezes drogas, por exemplo, como foi tentado muitas vezes o Celebra há muito tempo, num trial para esclerose lateral amiotrófica, ser utilizado o Celebra para tentar segurar a evolução da doença, muitas vezes é no controle microglial, tentando segurar o sistema imunológico na evolução da doença. Antes, esse anticorpo, na verdade, monoclonal, tentando diminuir a evolução, o início da doença, o CD40L, foram outros trials tentando diminuir a agregação de filamentos leves dentro da célula. Na verdade, eles tentaram diminuir o peso da formação de um citoesqueleto, de agregação de filamentos intracelulares, drogas que utilizassem diminuição de formação de citoesqueletos e agregação de proteínas intracelulares. Na verdade, esses experimentos são experimentos caros que parecem não ter grandes efetividades, mas são experimentos que a gente precisa esperar uma evolução mais longa para ter um resultado melhor. Próximo. Pode passar o próximo, Élica.
Aqui, na verdade, é uma doença de Charcot-Marie-Tooth que mostra a alteração mitocondrial. Próximo, Élica. E, por último, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre uma palestra que foi um dia, na verdade, um meio-dia que foi falado sobre transporte axonal. Na verdade, o transporte axonal é um principal propagador. Na verdade, já se falou em alguns congressos e novamente se voltou a falar nesse congresso sobre o transporte de íons perante o axônio. O doutor Akeli comentou sobre o tamanho e a extensão do axônio da célula. Na verdade, o neurônio motor é a célula que tem maior axônio, né? Tem um corpo celular e ele tem que transportar proteínas do corpo até a periferia, que é o músculo, né? Então ele tem uma extensão do axônio muito grande. E para isso ele precisa de algumas proteínas para fazer isso. Uma proteína que leve do corpo celular até a periferia, as organelas, e essa proteína que leva é a quinesina, né? Que é um transporte anterógrado rápido, né? E aqui tem na verdade, uma fotografia que mostra o fluxo da quinesina transportando através de ATP e o fluxo rápido. E o próximo, por favor. E a dineína, né? Ou dinactina, que faz um transporte anterógrado, né? E é um transporte com fluxo axonal contrário, que traz do músculo para o corpo celular para serem metabolizadas as proteínas. Próximo. Então, esse fluxo também, contrário, depende das duas, do transporte ativo e de um gasto energético de bastante energia, né? Essas duas, elas precisam funcionar com bastante avidez. Próximo, por favor. E essas duas são de essencial função. Porque qualquer acúmulo de proteína no meio desse transporte vai provocar uma toxicidade intracelular, provocando morte neuronal. E pior ainda, se eu acumular essa dineína faz parte da mitocôndria. E se essa mitocôndria perder a função? A mitocôndria é o que produz energia na célula. E um estudo provou, principalmente, a perda de função mitocondrial, eu tenho perda de produção de energia dentro da minha célula. E o meu neurônio motor sem função energética, ele morre. Existe até uma mutação descrita, posso passar ao próximo, Thiago? Como LOA-SOD1, que protege a função da dineína quanto à produção de energia. Existe um pedigree estudado como LOA-SOD1, que a pessoa tem mais função da dineína e ela consegue produzir mais energia e desenvolve menos doença. E ela tem mais função energética. Mas quem tem alteração, por exemplo, no cromossomo 2, tem uma alteração da dineína e vai provocar mais doença e vai gerar mais alteração no fluxo e vai desenvolver mais esclerose lateral amiotrófica. Esse fluxo anterógrado e retrógrado é essencial para o desenvolvimento da doença ou para não desenvolver a doença. O estudo do fluxo axonal é um dos principais fatores para o desenvolvimento. Próximo, por favor. Bom, e importante também para o fluxo retrógrado é saber como vai ser feito esse fluxo retrógrado, porque nós podemos administrar drogas para saber se elas vão chegar no corpo celular. Às vezes nós administramos drogas no músculo e ela pode ser transmitida anterogradamente pelo axônio e ela chegar no corpo celular. E isso tem sido feito através de toxina tetânica ou através de outras drogas, promovendo uma reabsorção do corpo celular do neurônio motor. Próximo. E isso é responsável, e essa constituição dos retrógrados dessas substâncias são constituídas através de essa constituição de esse transporte de substâncias. Depende de fatores neurotróficos e ela é feita num tempo determinado. Próximo.
Esses carreadores são substâncias moleculares dependentes de íons, como o magnésio. Próximo, por favor, Karine. E isso foi analisado tanto in vitro como in vivo, em alguns estudos. Por exemplo, nos nervos ciáticos, por exemplo, de ratos mutantes. Próximo, por favor. E o que é importante saber, né? Qual que é a conclusão desse estudo importante que foi feito em Akisonio? Esse pesquisador, ele fez um estudo querendo saber a eficácia do transporte retrógrado, né? E ele queria saber o tempo desse transporte, porque ele comparou o tempo dessa reabsorção de uma droga e o tempo que um rato mutante ia morrer, porque queria saber o tempo exato que ia acontecer a morte celular. E por que a morte ia acontecer? Em função do transporte retrógrado. Próximo. E ele conseguiu chegar a um fim comum, né? que é esse pico que aconteceu a morte celular. Próximo, por favor. E o tempo de morte, que é em torno de 113 dias, mais ou menos. E parece que isso coincidiu. E parece que o transporte retrógrado da dinactina tem ampla relação com o início da morte do SOD1 mutante. Parece que quando nós paramos de fazer o transporte retrógrado das organelas celulares, parece que existe um acúmulo e parece que existe o desenvolvimento mais evolutivo da doença, o início da morte dos camundongos, né? Parece que aí nós estamos vendo que a propagação da doença é maior. E parece que também, através desse transporte retrógrado, é uma via comum de nós conseguirmos acumular substâncias para elas atingir o corpo celular do neurônio motor. Também temos uma via aí de distribuição de drogas. Tá? Próximo. Aqui só falando da droga em vivo, in vitro. Pode passar o próximo, por favor. Bom, só desejar para vocês um Feliz Natal, e era isso que eu queria falar para vocês.